dia, boa tarde, boa noite, todas as boas, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar. Hoje temos aqui conosco um convidado especial, assim como todos os outros que vão passar aqui. Este homem, licenciado em Publicidade e Marketing e mestre em Sociologia. Ele, James Cidreira. Salve, salve, galera. Firmeza, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É nóis. James, diz-nos, quem é o James? Pô, mano, é uma pergunta um pouco complexa, né? Falar de si mesmo com justiça nunca é fácil, né? Exato. Mas, mano, eu sou um sonhador, tá ligado? Sou um cara, sou um rebelde, tá ligado? Eu acho que a palavra que me define bem é rebeldia. A rebeldia já passou pela raiva, né? Revolta, e hoje é só rebeldia. E pronto, sou um apaixonado pela vida, cara. Sou um espiritualista, tenho uma espiritualidade, né, um pouco mais profunda, assim, sem religiões, mas com espiritualidade. Sou casado, apaixonado pela minha esposa, amor da minha vida, minha companheira, minha melhor amiga. E, quem sabe, no futuro, pai aí de uma maltinha, né? Isso mesmo, muito bem. James, diz-nos, há quanto tempo estás cá em Portugal? Mano, vai fazer uns 7 anos que eu tô por aqui. E foi exatamente nesse período em que eu cursei o mestrado em Sociologia, né? Eu já vim com a licenciatura em Publicidade do Brasil. E por que é que decidiste seguir essa área? Mano, a área de Publicidade ou de Sociologia? As duas. Pronto. É assim, mano, eu no Brasil tava, na época eu tava meio perdidão, não sabia o que é que eu ia fazer depois da escola, tá ligado? Não tinha muito essa ideia. E aí eu sempre fui um moleque muito criativo, principalmente na parte de escrita, né? Sempre tive muita criatividade, assim, eu lembro até na minha infância de eu ganhar um concurso de redação da escola e, tipo, publicar a minha redação no jornal e tal, foi uma cena. Isso quando eu era criança, né? E aí, quando eu terminei a escola, eu lembro que eu estava assistindo televisão e aí eu vi um canal eu vi um programa em um canal, o nome do programa na altura era Publicitando. Era um programa que passava em um canal regional, né? Um canal só da minha cidade. E aí eu vi aquilo, me interessei, gostei da área, os caras falavam de publicidade, de marketing e tal. E eu comecei a me ver muito, né, nas pessoas que estavam ali naquele programa. Quando eu digo me ver, não em termos de representatividade, sim, mas na questão de personalidade, nas coisas que eu gostava. E aí eu fui pesquisar mais sobre a área de publicidade e escolhi fazer esse curso no Brasil, né? E dentro da Sociologia? E aí o que aconteceu da Sociologia, mano, é porque eu costumo dizer que o curso de Publicidade ele surtiu o efeito contrário em mim, tá ligado? Quando eu comecei a entender cientificamente e tecnicamente como é que a roda gira, como é que o motor funciona, eu comecei a ver que grande parte daquilo que eu mais criticava na sociedade era por conta da própria publicidade, do próprio marketing, tá ligado? Tive no primeiro semestre cadeiras de Sociologia, Filosofia, Antropologia Cultural, né? No primeiro semestre a gente tem uma visão, no curso de Publicidade, uma visão mais ampla, assim, das ciências humanas. A partir do terceiro, quarto é que a gente começa a ver cadeiras específicas para publicidade. Tanto que a gente estuda com o pessoal do jornalismo até o quarto semestre. Okay. Aí do quarto em diante a gente separa, né? Porque assim, a minha licenciatura, ela é comunicação social, né? Com especialização em publicidade e propaganda. No caso, no Brasil, é que é publicidade e marketing. Enfim. E aí, eu comecei a ver como essas coisas funcionam. Tipo, tinha cadeira de psicologia dentro do curso de publicidade, saca? Tipo, e toda a estrutura que era montada, mano, para iludir as pessoas. E eu, como sempre vim do ativismo, né, antirracista, eu comecei a ver o quão isso mexia com o nosso povo, tá ligado? Certo. E aí eu disse, não, mano, eu preciso entender mais da sociedade como um todo, sabe? E foi basicamente assim que eu me interessei mais depois para a área da sociologia. Mas eu ainda atuei no mercado publicitário, ainda trabalhei com publicidade, né? Trabalhei como publicitário durante algum tempo também, antes de migrar para Portugal e aqui fazer o mestrado em sociologia. Okay. E dentro da sociologia, por exemplo,
Existe uma ligação entre filosofia, ciência e religião? Então, essas áreas estão interligadas ou nem por isso? Mano, existe porque todas essas áreas elas fazem parte de um contexto cultural, social, né? Tá tudo englobado dentro da sociedade. Então acaba assim que de fato todas elas estão interligadas, porém elas são as características dessas outras áreas, elas vão se estabelecer mediante a cultura de cada povo, de cada sociedade. Mas sim, elas estão completamente interligadas. E de que forma, neste caso, como é que podemos relacionar a identidade social daí nesse ponto? Cara, a identidade social, ela parte dessa identidade cultural, né? Uhum. O ser social, ele antes de ser um ser social, ele é um ser cultural. A cultura daquela sociedade que ele está incutido vai, de certa forma, moldar a identidade desse indivíduo, né? Eu não posso afirmar, por exemplo, que o conceito de, sei lá, de homem na sociedade ocidental seria o mesmo conceito de homem em outras sociedades, na sociedade oriental, por exemplo. Sim. Então vão ter, né, como a religião e coisas do tipo. Tem um cientista social que eu gosto muito, que eu usei muito dele na minha tese de mestrado, que é Stuart Hall, é um homem negro também, que ele fala exatamente sobre isso, essa construção dessa identidade cultural, né? Então, a identidade cultural ela é estabelecida dentro de cada sociedade, dentro desses moldes. É a história que aquela sociedade tem, em que característica aquele indivíduo, em que grupo, né, que grupo social aquele indivíduo se enquadra, porque o grupo social que ele pertence também, o grupo social que ele pertence por escolha e outros que ele pertence por imposição. Ok. Né, que é sempre dentro da sociologia existe aquela pergunta que não tem resposta. Pelo menos eu considero assim, tá? E quero deixar claro que tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião enquanto sociólogo. Vão haver outros sociólogos que vão ter outras né, opiniões. Pronto. Então, isso representa a minha opinião enquanto sociólogo e homem negro, tá? Mas, voltando, né? Ele, em relação a essa questão dessa construção, né, dessa identidade. Esse cientista, ele fala sobre isso, que a pergunta-chave, basicamente, a pergunta não é dele, mas a pergunta da sociologia é essa. O indivíduo faz o meio ou o meio faz o indivíduo? Pois. Ok. Agora deixaste-me a pensar. Fiquei a pensar agora. Eu acho que ambos. É ambos, não é? Porque nós somos construção também daquilo que recebemos da sociedade. E também contribuímos para a sociedade, conforme o que ela também nos contribui. Ou seja, é uma coisa, é mútuo, não é? Creio eu. É uma troca. Acho que é isso. É como eu te falo, é uma pergunta que cada pessoa vai responder. Claro. Mas acho que sim, funciona. Creio que também pode funcionar desse jeito. Sim. Né? Sim, porque é aquilo, cara. Quando a gente nasce, né, em uma sociedade, a gente já, ali automaticamente, a gente já recebe uma série de rótulos, né? Certo, claro. E aí eu acredito que essa sua reflexão ela é baseada como é que nós iremos absorver essas informações e esses rótulos e como nós vamos regurgitar isso na sociedade, né? Exato. Então, realmente eu acredito, eu também penso nisso, que é uma via de mão dupla. E em que momentos é que isso acontece, como isso ocorre, né? Eu acho que é o grande, na verdade, é a grande pergunta, né? É a grande questão. E como é que achas, qual é a importância neste caso, já que estamos a falar já dentro dos povos, qual é a importância dentro da comunidade africana, ou a comunidade negra? Mano, assim, agora eu vou, também é minha opinião, tá? Eu acho que o termo comunidade, ele nem sempre é bem utilizado, exatamente. Né? Porque eu acho que se nós entrarmos com a ideia de comunidade negra, aí vamos ter comunidade branca, comunidade... E a comunidade, elas, ao meu ver, são indivíduos que compartilham dos mesmos ideais, dos mesmos valores e dos mesmos interesses.
Então, eu acho que o termo mais apropriado quando a gente se refere a isso é a população. Né? Ok. Certo. População negra, população africana, população branca, população asiática e por aí afora. Acho que isso acho que é o que se enquadra mais, né? E em relação à questão da africana, né? Desse critério, como isso se encaixa, cara, pessoalmente eu acho que assim, no meu percurso eu percebo que infelizmente, né, a comunidade, a população africana está impregnada. A comunidade africana, a comunidade negra, por assim se dizer, nós tivemos uma ruptura muito grande na construção da nossa história. Exato. Exatamente. Né? Então, essa ruptura, essa brecha, ela foi, de certa forma, ela foi preenchida pelo conceito de outros povos ao nosso respeito. Eu falo ao nosso respeito porque eu me vejo como um homem negro, né? Então, assim, eu acho que essa construção foi feita por outros povos ao nosso respeito. E aí, acho que a ideia não só da sociologia, mas de todas as ciências humanas, por assim se dizer, é fundamental para que essa população consiga encontrar a sua própria história e reconstruir a sua própria identidade, tá ligado? Eu acho que é mais por aí, assim. Concordas com essa opinião? Concordo, sim. É muito, mas é isso, exatamente. Não tens nada a acrescentar? Tu que és sempre muito opinativo neste Não, caso. mas e quando ele falou acerca de como os outros povos, né, de certa forma, veem a nossa população negra, né, e tem a ver também com o facto que durante a história, né, a história da população negra, houve uma interrupção, não é? Sim. E essa interrupção fez com que também houvesse uma construção social da população negra, não é? Que hoje ainda continua, não é, em mente de muita gente e até nas nossas Perpetua, mentes. né? Sim, é. Então, e como é que, entrando nessa parte, nas classes sociais, achas que influenciam nas decisões das compras, nesse ponto? Com certeza, né? Não é à toa que a gente tem aí a ciência, que é o hábito do consumidor, né? Para poder entender e influenciar esse consumo. E assim, cara, eu acho que a gente tem que ter em consideração que a gente vive em uma sociedade capitalista, né? Imenso. Demasiado capitalista neste tempo. Então, dentro desse conceito do capital, acaba que o ser humano, ele acaba sendo visto e inserido na sociedade não como um ser pleno, mas como um consumidor. E o seu consumo é que vai dizer quem aquele ser aquele indivíduo é dentro dessa sociedade capitalista. Tá ligado? Uns mais, outros menos, né? Alguns povos mais, outros povos menos. Mas basicamente, cara, eu vou muito por essa linha aí. E aí nós vamos ter características dentro de características históricas e, consequentemente, sociais dentro de cada povo, que características essas vão influenciar de forma distinta cada população. Ok. E no nosso caso, especificamente, eu estou falando do racismo mesmo. Sim. Ok. Né? Tanto que a minha tese de mestrado, ela teve essa pesquisa, que foi a representatividade étnico-racial na publicidade em Portugal. Né? Que eu como venho da publicidade agora, né, mestre em sociologia, eu sempre me interessei por isso, como o racismo ele é utilizado, né, como mecanismo e ferramenta dentro da publicidade. Certo. Então, eu acredito que, falando dessa questão mais específica, né, das pessoas negras, acaba sendo que o que eu posso observar, para ser bem direto assim, menos científico, né, e mais incisivo, eu acho que existe um certo imaginário que foi incutido na mente do nosso povo, de que a gente pode alcançar a valorização social com base no consumo. Porque se você for parar para pensar por que as pessoas usam marcas, por que as marcas existem? As marcas não existiram sempre, tá ligado? Era alfaiate, tecelão, a galera fazia lá a roupa, vestia, claro, e já tá. Isso eu tô pegando recorte de roupa, tá? Mas marcas, né, comida e por aí afora. Mas por que as pessoas utilizam marcas? E como as marcas trabalham nessa manipulação, né, na mentalidade das pessoas, e aí vai bater mais forte nas pessoas historicamente, com a mente mais fragilizadas. As marcas, cara, elas investem
para que a marca em si passe a valer mais do que o produto que ela vende. E como é que ela faz isso? Investindo em valores sociais. Ou seja, quem usa a marca X é determinado grupo social, é determinado tipo de pessoa. Logo, aquele cara que está ali, que quer ser visto como aquele tipo de pessoa, consome aquela marca para que a sociedade veja ele como aquele tipo de pessoa que a marca diz, Sim. que é o tipo de pessoa que consome ela. Então é basicamente isso. As pessoas tentam agregar em si os valores que as marcas dizem ter na sociedade. Porque, ao fim e ao cabo, se você for observar isso, é até cômico. Sim. No Brasil, a gente tira muito essa onda, né? Você vai ver, por exemplo, roupa falsificada, o logotipo da marca, mano, é o maior possível. Pois. Para se notar, como é óbvio. Tá ligado? Para se notar, porque a pessoa não tá comprando de fato, sei lá, não é a t-shirt, a pessoa tá comprando a marca. Só que aí você vai ver, por exemplo, como as pessoas que realmente são, como a marca diz, né, que são as pessoas que a consomem, né, já é o oposto. A marca é muito pequenininha, quase que nem se vê. Se reparares, marcas como Lacoste ou assim, são uma coisa, são uma marquinha ali no canto e, exato. E se calhar... Mas aí você vai ver a roupa que, por exemplo, a galera da favela usa da Lacoste, o jacaré é do tamanho da cama, é quase engolir na cabeça do maluco. É a camisola toda. O jacaré é quase engolir na cabeça do maluco, né? Yeah. Então é exatamente pra isso, porque o cara quer mostrar a marca, tá ligado? Então ali, no caso, mano, é a marca que usa o cara, não é o cara que usa a marca. Exato. Sim, é uma instrumentalização, né? Exatamente. Do ser indivíduo. Do indivíduo, que a marca faz, certamente. E achas que o consumo é uma forma de expressão política, por exemplo? Brother, pode ser, tá ligado? Pode ser. E algumas marcas trabalham bem isso. Inclusive, assim, eu tô falando isso, mas eu me incluo também, porque eu também consumo, tá ligado? Claro, eu também consumo. Todos nós consumimos. Né? Então, tipo assim, tem algumas peças. A gente tá falando muito de roupa, né? Porque eu acho que... Acho que é o ponto mais... É o que tá mais à vista. É o que tá mais à vista. Você, assim, eu acredito muito que a pessoa usa a roupa pra, de certa forma, dizer quem ela é sem precisar falar nada. Exato. Então, se eu vejo um gajo lá com a gravata e pá, um fato, eu imagino que aquele gajo é de determinado modo. E, de fato, ele quer ser visto daquela forma. Exato. Eu vejo um mano mais pá, de boné e tal. Então, assim, eu acho que o estilo, a roupa, é uma forma de você dizer quem você é. Sem falar. Sem falar nada, tá ligado? Então, vou muito por aí. E aí as marcas entram nisso, né? Que as marcas comunicam. Então, quando você vão ter algumas marcas que elas nascem, de fato, dessa manifestação política. Tá ligado? Tipo, não sei se eu posso falar o nome de marcas aqui. Pode. Mas, por exemplo, uma marca chamada Obey. Eu sei qual é. Houve uma febre dessa marca Obey. Pronto, porque essa marca, na verdade, era um grupo de grafiteiros que faziam grafites em protesto político e social. Ok. Tá ligado? Então, tipo, e tanto que Obey, obedeça, né? Tem um filme, cara, antigo, que é traduzido para português, acho que é Eles Vivem, uma parada assim, que é um maluco que ele acha um óculos escuro, quando ele põe o óculos, ele começa a ver a verdade por trás da publicidade. Ok. Aí existe um grupo lá de alienígenas, né? Que estão no meio dos seres humanos, manipulando a mente dos humanos e tal, para controlar e tal. E aí, tipo, ele vê uma propaganda lá de uma mulher na praia, quando ele mete o óculos assim, pá, aí ele vê lá, reproduza. Tá ligado? Tipo assim, aí ele olha pro dinheiro, com óculos e tem eu sou seu Deus. Sim. Tá ligado? Ele vai vendo a verdade por trás dessa publicidade. E dentro do filme existe muito essa expressão obey, do obedeça. Né? Então, tipo, vocês vão ter marcas que nascem nesse contexto. Só que aí lá está, né, cara? Como a gente está numa sociedade capitalista, chega a um ponto, eu acredito, que como é que essa marca, quando essa marca passa a ser um produto e ser comercializado, aí você entra no critério capitalista da oferta, demanda, né, lucro. Então, aí você entra dentro dessa sistematização capitalista e aí você não sabe mais, de fato, se a marca representa aquilo que ela, de fato, diz representar ou se ela usa aquilo só como, tá ligado? Mensagem de marketing e publicidade. Então, é algo que, como eu falei pra ti, pode ser que sim, pode ser que não, só que lá está. Quando você
produz, por exemplo, eu vou dar um... eu tenho um casaco da Obey. Esse casaco, na etiqueta tem Made in Bangladesh. Pô, a gente já sabe como é que é, tá ligado? Porque que essas marcas vão fazer roupa nesses Já países. Sabemos o porquê. Sabemos o Mão de porquê. obra super barata, na verdade. Quase escrava, tá ligado? Aí, Exato. porra, mano, tipo assim, eu tenho uma marca que nasce do protesto político e social, que tá se aproveitando da fragilidade política de outros povos para poder... Fazer então, e subir. Aí, a aí, politização é questionada a politização. Tá da ligado? E propaganda, aí, assim. como é que é isso, né? Exato. É. E achas que, neste caso, agora falando mais na atualidade, as redes sociais vieram transformar essas relações e esse consumo? Mano, eu acredito que sim, né? Acredito que sim, porque é vitrine, né, mano? Sim, é vitrine, né? É vitrine. Ali é a forma como você vai se expor mais, né? Ou não, aí fica uma escolha, por enquanto, uma escolha de cada um. Mas eu acho que ela intensifica a partir do momento em que são construídos telemóveis, acompanham, né, um instrumento que acompanha a gente Todo praticamente dia. 24 horas por dia. Né? Nós somos, né, despertados por ele, Isso é quando a verdade. gente vai... né? Então, a partir do momento que você tem esse aparelho, tá ligado? Tipo, que acaba sendo um apêndice seu, tá ali junto com você 24 horas por dia, as redes sociais entram aqui e de certa forma, começam também a fazer parte da tua vida, sabe? E aí você vai ter a profissionalização das redes sociais, a rentabilização das redes sociais, as marcas dentro das redes sociais, né? Então, bicho, tanto que eu vi uma pesquisa recentemente em relação ao Instagram e, tipo, os stories, eles são mais visualizados do que, por exemplo, as publicações. publicações no Publicações, feed. verdade. Porque, tipo, a galera quer ver o que é que tu tá fazendo no teu dia a dia, Sim, tá ligado? querem acompanhar o teu dia a dia. Exatamente. Sim. Então, uma forma, às vezes, da pessoa, de certa forma, anestesiar ali a vida dela, vendo a vida dos outros, ou acompanhar um estilo de vida que ela gostaria de ter, e Sim. como ela não consegue ter, pô, vou pelo menos ver como é, É. tá ligado? Então, Imagina. Uau. Interessante. então eu vou muito por aí, tá ligado? Vou muito por aí. Que realmente intensificaram, sim. Sim. E praticamente as redes sociais novas, além do Instagram, acho que o TikTok veio Sim, TikTok. estourar aqui com a propaganda da... ainda dentro aí dessa questão das redes sociais, porque hoje em dia as pessoas, esta coisa da pressa, que é, as pessoas não conseguem ver vídeos com muito tempo. Não, aquilo tem que ser rápida. 30 segundos, 30 15 segundos, 15 O que, é segundos. que aquela pessoa falou durante aqueles 30 segundos e está bom. Mesmo uma publicidade na televisão também já não dura assim Pois tanto não, tempo, é uma é. coisa muito curta. Dentro daquele tempo, as marcas tentarem passar a mensagem que querem passar para o outro Certo. lado e tentarem cativar de uma melhor forma. E realmente mano. a questão é porquê, não é? Pois. E, mano, e assim, em relação a essa parada das marcas e as publicidades nas redes sociais, eu sou um publicitário que eu sou, mesmo só com o olhar profissional, eu sou contra essa parada, tá ligado? Eu não acho efetivo. Pode ser efetivo de uma forma inconsciente no indivíduo. Mas conscientemente, mano, na moral, quem é que tá, tipo, a fim de ver um vídeo no YouTube e ver aquele monte de... Mano, aquele monte de publicidade e propaganda antes do vídeo, tu querendo ver o vídeo. Agora é aquela do compra o seu carro, qual é o nome dele? Pedro. Eu sou o Pedro. Sou Pedro. Eu sou o Pedro. Pô, Pedro. Porra, vai vender teu carro pra lá, irmão, na moral, tio. Exato. Pô, nem carro eu tenho, Pedro, nem quero comprar. Eu sou o Pedro. Estou farto de ouvir o Pedro, Sim, meu. sim. Farto Não, de e lá ouvir o tá, Pedro. mano, tipo, o Pedro pode trazer, tá ligado? Tipo, a melhor proposta do mundo, mas tu não tá interessado Exatamente. naquele momento. Sim, porque tu quer queres ver, ver o ver vídeo, tu ver o baixa vídeo. o volume pra não ouvir o Pedro falar. E antigamente o YouTube não tinha essas publicidades. Não tinha. E agora, para não ter publicidades, tem que pagar. Exato. Depois tem essa questão. Aplicativos também, aplicações, Sim. né? Antigamente não tinha, agora você vai editar um vídeo pra, sei lá, de repente, pra salvar o vídeo, você tem que Você ver uma tem que publicidade. publicidade, Ou exatamente. paga ou... Se queres legendar, tens que pagar mais. Se tens que pagar. Então. É tipo, tem que entrar dinheiro pra eles de alguma Exatamente, forma. Se não vai ser tu que vai pagar, vai ser a marca. Aí tem um cientista social que ele fala uma parada que é verdade. Não sei se é cientista social, desculpa isso. O importante é o que foi dito, que é, quando você não paga por um produto, o produto é você. Exatamente. Exato. Exatamente, isso é verdade. Isso é verdade. E tu achas que a publicidade influencia em estilos de vida e, neste caso, e beleza? Com certeza influencia.
Com certeza influencia. Você vê... Mano, eu jamais imaginei que eu ia ter vida pra ver mulher branca de cabelo liso tentando enrolar o cabelo, pô. Porque mudou, tá ligado? Tipo, quando eu era adolescente, as minhas primas, minhas irmãs, tá ligado? Era o posto, queria esticar o cabelo. E eu não tinha produtos. Agora é o contrário. Exato. Mas aí lá está, é aquilo, pô. O nosso povo consome muito, por quê? Por que é que nosso povo consome demais? Por que é que nosso povo consome muito? Eu acredito que é por isso. É por isso. Buscando validação. Validação dos outros. Yeah. E nunca vão ser validados pelo poder de consumo. Pois. E eu ainda tenho... Mano, existem casos na história que mostram esse impacto social do consumo da população negra. Não lembro datas, eu sou horrível para lembrar datas, mas o fato foi o boicote dos ônibus que foi organizado por Martin Luther King. Sim, sim, sim. Por conta daquele que rolou com a senhora Rosa Parks e tal. Sim. Ou seja, a partir do momento em que as pessoas negras pararam de comprar bilhetes dos autocarros, dos ônibus, e o lucro da empresa começou a cair, o que aconteceu? Acabou com a segregação dentro dos ônibus. Acabou. Ele diz, sim. Entende? Então você vê exatamente nesse fato histórico o poder de influência que é grande do nosso consumo. Grande. Só que lá tá. Ali foi um consumo direcionado, com conscientização política e social, né? E infelizmente em escala global é mais complicado. É mais complicado. Mas aí começa a nascer em nós mesmos, tá ligado? Quando a gente começa a ter essa consciência em relação a isso, mano, vou falar por mim. Eu olhava para determinadas publicidades de algumas marcas, mano, e me dava raiva, pô. Tá ligado? Me dava raiva. Porque você vai ver, hoje em dia o pessoal tá comercializando representatividade. Exato. Agora fez-me lembrar o timing do... Sim. o timing do vídeo do Benfica, depois daquela polêmica toda, no dia seguinte, aquela polêmica com o Vinícius Júnior. E no dia seguinte, eles publicam um vídeo com o Samuel Soares, o guarda-redes. O timing não é certo. E acho que às vezes eles têm que perceber que tudo bem que queres passar uma mensagem para o outro lado, que tu não és uma pessoa racista e que o clube não é uma coisa racista, mas tens que ver o timing. Sim, mas é o que ele está a dizer. Ou seja, há uma capitalização desta representatividade. É o que eu digo, exatamente, mano. É representatividade negra, lucro branco. Por que quem é que está lucrando? Mas depois, depois eu estive a ver... Eu gosto de ver esses debates nas televisões sobre esses casos. E tem um apresentador que se diz, não, um comentador. Sim. Um comentador da TVI. E ele disse assim, eu podia estar aqui a dar muitas opiniões perante vocês, mas quem devia estar aqui na mesa a falar sobre isso e a reclamar sobre isso é alguém negro. Certo. Porque nós aqui, que não passamos por racismo e tudo isso, é um pouquinho ingrato. Sim. Estamos aqui a comentar sobre um acontecimento que não nos afeta a nós, sim, mas se calhar temos que ver como é que é o papel do outro lado. E ele, tipo, para mim, na minha opinião, se calhar na mesa foi mais correto porque disse aquilo, sim, porque disse eu não vou comentar isso, porque não tem autoridade para falar sobre tal, e é meu lugar de fala, né? Porque é que nós não temos mais como é que se diz? Personalidades? Não. Comentadores, jornalistas. Jornalistas. Que é que não temos mais jornalistas, comentadores, apresentadores negros que passam por esse caso e podem estar a falar. Ele diz que aqui em Portugal temos muita falta, ou não temos falta, não temos muitas... Contratação. O papo é esse mesmo, não tem contratação. Nesses termos. Por isso é que não temos outras pessoas do outro lado, certo, ou na mesa, para poder debater sobre isso. Mano, vou te dar um papo aqui. Sim. Vou dar um papo aqui. Nessa cena que aconteceu aí, dos comentários do caso de racismo aí do jogador, né, Vinícius Júnior. Mano, Portugal tem uma das maiores autoridades científicas, sociais, técnicas em racismo no seu território, que é a professora Cristina Roldão, exato, que foi minha orientadora na tese. Mano, ela é convidada para palestrar em outros países, como por exemplo o Brasil. Mas em Portugal, quando ocorrem fatos desses, não a chamam, não a convidam. Exato. Por quê? Porque, mano, na moral, eles não querem ouvir a verdade, mano. Eles querem simplesmente, exato, gerar conteúdo e engajamento e com base na polêmica.
Então, assim, como é que as pessoas vão falar sobre racismo em meios de comunicação? Porque, assim, eu não estou falando nem do grande público, eu não estou falando da tiazinha que fala sobre isso na fila de um supermercado. Estou falando de meio de comunicação, jornalistas, aqueles que passam por mundo. Pessoas profissionais, certo. tá ligado? Tipo assim, então como é que eles vão falar sobre racismo quando eles não sabem nem o que é isso, pô? É a opinião dele. É a minha opinião pessoal, no meu juízo de valor, o que eu acho que é racismo. E se nós já passamos por isso, se nós sentimos na pele o que é estar do outro lado, às vezes o que eu sinto um pouco ingrato é a pessoa que nunca passou e nunca esteve naquela posição querer dar uma opinião. Tipo, não podes, tu podes dar uma opinião sobre aquilo, sim, mas não podes dizer não, porque o Portugal não é um país racista. Sim. Não podes dizer Portugal isso. é um país racista, Portugal é um país racista porque eu estou falando Portugal, Estado-nação. Eu não estou falando das pessoas portuguesas. Claro. Quando eu falo Estado-nação, eu estou falando sistema jurídico, estou falando de sistematização política. Começa, racismo é crime em Portugal? Não é. Não, Se, não é. se racismo não é crime em Portugal, logo, Ninguém vai ser. Portugal é um país racista. Claro. Exatamente. Então, institucionalmente falando, o Estado-nação português é racista, porque não reconhece nem sequer, tá ligado, que o racismo é um crime de ódio. Então, não tem políticas de reparação histórica. Não tem políticas nenhuma em relação... Não tem nem censo, mano. Portugal não tem censo. Eu fui fazer minha pesquisa sobre essa questão étnico-racial. Não existe dados oficiais de população negra no território português. Não tem. É outro erro. Entende? Então, tipo, se colocam Portugal como um país de primeiro mundo, um país evoluído, e às vezes até em detrimento de outros como de onde eu vim, mas lá no meu tem censo. Todo ano o pessoal do IBGE vai lá na portinha da casa das pessoas, você identifica como o quê, meu filho? Preto, pardo, branco, o quê? Indígena, pá. E outras coisas mais. Quantas mulheres tem no Brasil? Tanto. Quantos homens tem no Brasil? Tanto. Qual a quantidade de pessoas que têm relacionamentos homoafetivos no Brasil? Pá, tem tudo lá no IBGE. Porque sem dados não tem como fazer ciência, não tem como fazer política pública. Então, como é que eu vou dizer que Portugal não é um país racista quando acontece esse tipo de coisa institucionalmente aqui? Acontecem imensas coisas. Exato. Mesmo nesse caso do Vini que estamos aqui a falar. Dizer, não, aconteceu alguns... É a cena dos adeptos, depois interligarem-nos como macacos, essas coisas. Depois dizem, não, estamos só... depois desvalorizam completamente isso. Por exemplo, o Mourinho depois deu uma entrevista em que depois, em vez de falar sobre o que aconteceu, falou sobre os festejos do Vini. O que é o festejo do Vini? É um festejo normal, mas não... Mas tentou tapar buracos com tudo isso. Fica tentando encontrar desculpa. O papo é esse, encontrar desculpa. E é como eu falei, estão debatendo sobre uma patologia social, técnica, histórica, sem ter um cientista social negro para falar sobre isso. Exatamente. Para mim, eu acho que quando querem ter esse tipo de debates, tem que ter lá uma personalidade negra, na minha opinião. Se eu chegar para uma pessoa e disser, um daqueles apresentadores, e detalhe, lá está, não existe o respeito. Você não vê respeito. Você não vê, eu vi esses comentários, esse debate, alguns desses jornais. Não existe, cara, um respeito na mesa. Parece, tipo assim, discussão de bar, mano. É um falando por cima do outro, um monte de desculpa, um monte de homem idoso que deveria dar exemplo de postura, de educação, se comportando, tá ligado? Como um monte de bêbado embriagado na mesa de um bar, discutindo, falando por cima do outro. Que é isso, mano? É assim, mano, é assim que faz jornalismo, é assim que comentadores, jornalistas estudados com seus diplomas, é assim que se comportam. Tá ligado, mano? Então, tipo, vamos falar de racismo quando nem sabe o que é isso. E se você tentar explicar, não querem te ouvir, porque eles estão cheios de si, mano. Definem o racismo na perspectiva deles. Quando você chegar para dizer, cara, racismo é isso, discriminação racial é isso. Não é porque, cara, racismo é um sistema de estrutura e organização social onde um grupo social recebe privilégios em detrimento de outro grupo com base em características raciais. Concordo. E discriminação racial é esse sistema sendo posto em prática nas relações interpessoais do dia a dia. Por que não estás a comentar muito?
Estou a ouvir, é importante ouvir o que o mano tem para falar. Eu falo pra caramba. Tu até gostas de falar sobre o assunto e dar opinião, mas eu quero saber a tua opinião sobre a situação que se passou. Não, eu estou com vocês, não? Estamos aqui. Nós sim é que temos que estar aqui a falar sobre o que nos importa. É isso que eu quero saber, porque qual foi a tua opinião? Porque ainda não chegamos a falar sobre isso. Não, sobre o acontecimento. Sobre o acontecimento. A minha opinião é tão simples como toda a gente sabe que o que aconteceu ali foi uma discriminação racial para com o Vini Júnior, independentemente de se ele festejou de assado ou cozido. Gente, não interessa. É o que eu digo. Olha, uma frase que eu já disse há dias a um amigo meu, que é: o branco, quando fica com raiva de nós, não ofende, sai racismo. Aprendam isso. É tipo isso. Você que é aquele que ocupa aquele lugar de eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, você que é esse amigo negro, experimente fazer raiva ao seu amigo branco, pra ver qual a primeira coisa que ele te ofende. Essa frase mesmo, porque tem um amigo negro, não me cai nada bem. Não, mas é como ele disse, desculpas, são sempre, ou seja, estão sempre a fugir disto, não é? Não querem ser incomodados, não é? É isso, não querem ser incomodados. E é isso, saca? Se você for ver, por que o que é o racismo? Por que o sistema penitenciário, a sua maioria são homens negros que estão lá? Por que nas universidades de medicina a maioria são alunos brancos? Por que eu chego no centro comercial, a maioria das pessoas que estão limpando as mesas são pessoas negras? E a maioria das pessoas que estão nos escritórios são pessoas brancas. Mas também vem muito, como já temos essa conversa, vem muitas vezes da educação e da motivação também que nos foi colocada a nós, quando éramos pequenos. Óbvio. Porque nós crescemos num meio diferente, né? Completamente diferente. E periférico, claro. Com umas bairros e não sei o quê, viemos lá de baixo. E muitas vezes as circunstâncias da vida levaram-nos por outros tipos de caminhos, né? Mesmo o pessoal que estudou, não vimos esse tipo de profissões como uma opção. Claro. E eu acho que também, não só nesse nível, acho que também foi o nível de educação. Aquilo que nós costumamos ter a ver durante o nosso crescimento, não nos levou para aquele caminho. E mesmo assim, mano, quando a gente teima individualmente e entra nessas profissões, nós não somos validados dentro do segmento da área. Quantas pessoas já ouviram casos de um médico negro estar lá para atender, a pessoa branca entra, cadê o médico? Ou diz assim, eu não quero que o meu filho seja atendido por essa pessoa. Sim. Entende? E mesmo quando teima individualmente em ingressar, não é validado. Duvidam, não é validado. Por quê? Duvidam. Porque, mano, eu tô tipo assim... E quando a gente fala sobre isso, é impossível a gente não lembrar do papo da tal meritocracia. Sim. Não, mas a maioria das pessoas que estão servindo mesa são pessoas negras porque escolheram aquilo, mano. Não é por aí, mano. Eu costumo dizer. Primeiro que a meritocracia foi um termo utilizado para ridicularizar os burgueses. Quando criaram esse termo, um autor, não lembro o nome, mas enfim, escreveu um livro falando sobre isso, era para ridicularizar os burgueses e a monarquia, que eram aquelas pessoas que já nasciam com todos os privilégios só porque nasceram ali. Então esse termo meritocracia foi criado para satirizar essa malta, essa galera. Depois, dentro dessa visão capitalista, foi traga para embalada nesse ideal, né, de colocar ali a cenourinha na frente do burro e fazer o burro correr atrás da cenoura. E eu costumo dizer, mano, o seu sucesso profissional, seu sucesso econômico, enquanto ser social, enquanto indivíduo dentro do capitalismo, é uma junção de fatores, pô. Vem, tá ligado? Das suas oportunidades, do seu esforço, tá ligado? Daquilo que você teve acesso. Eu costumo dizer, mano, quantos Cristianos Ronaldos nós não temos Ronaldos? Quantos Cristianos Ronaldo nós não temos por aí em obra? Exato. Você pode ser, meu amigo, o melhor jogador de futebol da face da terra. Se não te colocarem para jogar uma bola e alguém te observar e te dar uma chance, você não vai jogar em lugar nenhum. Nunca vai subir. Nunca vai subir. Precisa ter a oportunidade. E historicamente, nós temos um fato, assim, para dar como exemplo. Van Gogh, o pintor Van Gogh. O cara morreu na miséria, sem uma orelha, jogado na sarjeta. Quanto é que vale um quadro do cara hoje? Hoje já vale milhões. Vale milhões. Então quer dizer que Van Gogh não tinha talento? Van Gogh não se esforçou? Como é que é isso? Exato. Isso é verdade.
Então, mano, esse papo de meritocracia, isso aí é discurso da burguesia, é como eu falei pra vocês, pra colocar a cenourinha na frente do burro e fazer o burro continuar puxando a carroça com eles lá atrás. E como é que o marketing aumentou ou reduziu a desigualdade social? Mano, não tem como dizer porque assim, o que reduz desigualdade social são políticas públicas, né? São a gestão pública. O marketing e a publicidade, dentro desse critério, ele vai publicitar e divulgar ideias, valores, conceitos, mas ele não cria essas ideias. Essas ideias, o que o marketing e a publicidade faz é embalar essas ideias e, de certa forma, fazer com que essas ideias e esses valores sejam aceitos pela população. Então, quando você fala de desigualdade social, você está falando de um sistema econômico e social que é estruturado por uma gestão pública. Então, o marketing e a publicidade, ele jamais vai impactar diretamente quando a gente fala de desigualdade social. Tá ligado? O que ele pode fazer, de certa forma, é nos mostrar como anda a desigualdade social naquela sociedade. Acho que é mais por aí. E de alguma forma também pode contribuir, né, para aumento ou mesmo também dessa desigualdade. Porque, por exemplo, eu não posso dizer que uma pessoa que mora dentro de uma favela, está dentro de um bairro social, dentro de uma periferia, que aquela pessoa ela teve uma ascensão social só porque ela está usando determinada marca. Pois. Ou está conduzindo determinado carro. Entende? Então, ela pode passar essa impressão. Pô, fulano de tal tá com grana, tá com dinheiro, tá com guito. Pô, o cara tá andando no carro tal, tá usando roupa tal, não sei o quê. Mas o cara continua morando dentro de uma periferia. A gente não sabe realmente como é que tá, por exemplo, a dispensa do cara de alimentação. Se calhar não tem nada no frigorífico. O que tá na conta. O que tá na conta, se aquilo não foi um cartão de crédito que o cara usou para ficar comprando ali e devendo durante... e amarrar no rabo do burro, como diz lá no Ceará, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, não tem como, de fato, a gente ver isso de maneira efetiva pela publicidade e o marketing, não. Exato. Então, o que é que tens a dizer mais, Nilson? Já que vamos continuar. Este podcast aí, estás muito calado, estás muito mais ouvindo. Não, mas não, atenção, estou calado porque gosto muito. Deixa eu fazer um parênteses, gente. Dizer que eu gosto muito do meu amigo James. James é um amigo meu, conheci há cerca de um ano. E daí também eu ter sugerido aqui ao Hugo convidar o James, até para que vocês aí conhecessem e ouvissem ela falar, porque ele sabe do que fala, tem estudo, né? tem até razões pessoais e tudo mais, experiências de vida, e é o que nós precisamos, de ouvir pessoas assim. Para além de estudo, tem também experiência de vida. Então, daí a importância de trazer pessoas como o James e entre outras que vamos trazer durante o nosso podcast. É isso. E vamos seguir, não é? O que é que temos aí mais? Só um parêntese, mano. Assim, em relação ao estudo, em relação a essas credenciais, né, sociais, é assim, cara. Eu vou ser sério pra você. Eu acho que é importante, sim, a pessoa estudar, a pessoa, né, ter de certa forma, um olhar científico e técnico para algumas coisas e tal. Mas eu jamais vou desvalidar o conhecimento empírico. Eu acho que antes de haver ciência, primeiro houve a vida. Claro. Sim. Antes do ser humano entender como é que chovia, primeiro choveu, né? Claro. Exato. Então, assim, eu acho que a ciência, ela tá aí para, de alguma forma, nós explicarmos a vida. A vida acontece primeiro do que a ciência. Então, jamais vou colocar a ciência à frente da vida. Claro. Saca? Das experiências das pessoas. Então, eu acho isso muito importante, assim, deixar pautado, que as minhas credenciais acadêmicas e científicas, elas não determinam aquilo que eu ou qualquer pessoa possa ser, tá ligado? Eu vi uma entrevista uma vez com um cineasta francês, na antiga revista Trip, que era uma revista de surf, quando eu era mais novo andava de skate, sempre tava com a galera do rap ali, tá? Então, né, eu consumi essa parada. E aí eu lembro que ele foi morar no Rio de Janeiro e aí a repórter iniciou a entrevista com ele da mesma forma aí, mais ou menos, como você iniciou aqui, né? Eu tô aqui com o cineasta fulano de tal. E ele disse, não, peraí, eu não sou cineasta, eu faço cinema.
O que eu faço para ganhar dinheiro não determina o todo que eu sou. Porque, por exemplo, ele fala, eu gosto de tocar violão, eu sou músico, eu gosto de cozinhar, eu sou chefe de cozinha, eu também pinto, eu sou pintor. Então, assim, a sua profissão, aquilo que você escolhe fazer para rentabilizar a sua vida, eu vejo como uma parte do todo que você é. Né? Claro. Então, infelizmente, a gente é estimulado, tá ligado? Tipo, nessa sociedade, a essa cena de credenciais, né? Sim. Doutor e não sei o quê, o empresário, o CEO, tá ligado? Como se isso definisse de fato a complexidade que aquele indivíduo é, né? A complexidade e a grandiosidade que aquele indivíduo é. Então, assim, as minhas credenciais acadêmicas, elas representam, e detalhe, uma pequena parte daquilo que eu sou, porque eu também nem considero que o meu estudo, ele contempla por completo, essa grandiosidade, tá ligado? E detalhe, o meu estudo ele foi feito de forma enviesada, porque foi dentro de universidade, por exemplo, o mestrado, dentro de universidade europeia, em Portugal, saca? Então tudo isso enviesa um pouco, porque assim, mano, várias vezes eu tive problemas, entre aspas, dentro da universidade, que eu tive que silenciar alguns momentos, porque bater de frente, né, às vezes acabava sendo prejudicial para mim, como indivíduo. Eu lembro uma vez, vou contar esse caso, em uma aula de... Acho que era na disciplina de... Não era disciplina de antropologia, mas era dentro do curso de antropologia, eu escolhi ela como optativa. Né? E esse professor, ele era antropólogo. E ele dando a aula dele e tal, e ele disse que nunca houve no mundo, isso na universidade aqui, né, em Portugal, nunca houve no mundo, na história da humanidade, uma sociedade matriarcal. Ué? E eu tava... mano, e calhou que no dia eu tava com um livro de rainhas africanas na minha mochila, mano. O que é mano. isso, né? E eu, não, mano, eu não vou engolir essa não, mano. E ainda peguei o telemóvel, pus assim atrás do meu caderno e pus pra gravar, porque às vezes eu conto as paradas e nego acha que isso não é mentira, que isso acontece comigo. Não, essas coisas só acontecem com o James também, porra. Tá ligado? Então às vezes eu gosto de gravar, tá aí, pô, não é? Tipo, né? E eu gravei isso, eu fui, levantei a mão e falei, ô professor, mas... E as rainhas africanas? Como a Menirenes, a Njinga de Angola, que é mais recente, que tem relação com os portugueses. Ah, não, mas aí entra dentro de um conceito de sacerdotisa espiritual, que não sei o que. Não, professor, eu tô falando de rainha, chefe de Estado, política. Matriarcado. Se eu não me engano, foi a Menirenes, cara, que entrou em guerra com o exército romano, eu acho. Perdeu um olho e um filho na guerra. Eu tô falando de rainha general, que ia pra guerra. O cacete mesmo, tá ligado? E ele, tipo, veio nessa. Aí uma aluna, e vale a pena dizer que era uma aluna branca brasileira, virou e falou assim, mas na Europa teve a Rainha Vitória. Eu, puta, que quer comparar, mano? Tipo, tô falando de rainha que entrava em guerra e tu tá falando de eu que ficava no jardim do palácio fofocando e bebendo chá? Nada a ver. Ou seja, e aí, naquele momento, aquele professor virou meu inimigo, pô. Não por mim, mas por ele. Tá ligado? Por ele. Porque ele acha que a razão tá do lado dele e você... E é isso, ele é autoridade em sala de aula, não sei o quê, não pode... Tá ligado? Então, ou seja, existe todo esse viés dentro da própria universidade, seja ela qual for, que se não partir do interesse individual do aluno, e lá está, pelas suas experiências, tá ligado? Pessoais, pelas suas relações sociais, por todo o background de vida que o aluno traz, se não partir dele determinadas amplitudes científicas e um olhar mais holístico, o cara fica todo enviesado, pô. É por isso que você tem aí um monte de cientista intelectual aí que os caras não têm noção de sociedade nenhuma. Pois não. Completamente analfabeto em relação a algumas questões sociais. Dentro da própria universidade eu via professores assim. Professores que viviam em um verdadeiro limbo social. Tá ligado? Um verdadeiro limbo social. Pô, a sociedade que esse cara acha que existe não existe. Não existe. Eu tô estudando com o mano aqui do meu lado. Eu pensava, tô estudando com o mano aqui do meu lado, que o cara dorme na aula, porque o mano trabalha o dia inteiro na obra, pô. O mano trabalha o dia inteiro virando massa de cimento, quebrando parede. E ainda assim, à noite, o cara vem pra faculdade. E o professor
ficava putaço porque o cara cochilava. Ou seja, não tinha sensibilidade. Como é que um professor de sociologia não tem sensibilidade social, pô? Exato. Ah, mano, desculpa. Yeah. Né? Isso é Tá verdade. certo. Tá mais Isso que é verdade. certo. E acho que acaba aqui as questões a níveis sociais e a nível de publicidade e marketing. Alguma coisa a dizer, Ani? Alguma coisa a dizer? Não, acho que também já fiz há bocado o parênteses, né, acerca do James. Não, mas também, de certa forma, um bocado já que estamos a finalizar, dizer que sim, foi muito interessante, né, falar sobre estes temas, até porque é importante nós nos reconhecermos enquanto seres humanos, seres sociais, que isso é muito importante. E como o James disse, independentemente se és CEO, empresário, ator, um músico daqui, dali, antes de mais somos seres humanos. É verdade. Isso é Humanidade à frente de qualquer coisa, sempre. Exato. É isso que o filme Avatar quis dizer, né? Yeah. Somos todos parte de um todo. Mas não o filme Mufasa, que foi feito em África. Mufasa. E a única personagem que teve ali tons africanos ou assim foi aquela daquele velho com bengala. Esqueci o nome de qual é a personagem dele. Qual filme? Qual filme? O Mufasa, o Rei Leão. Ah, Rei sim, Leão. sim. O filme é feito em África. Mas o único ali que tinha... Ok. Epá, sabes como é que é Hollywood sendo Hollywood, Disney mano. sendo Disney, né? É o que eu digo, né, mano? É representatividade negra, lucro. Branco. Branco. Verdade. Não é? Capitalizar os nossos corpos, a nossa imagem. Exatamente. Cara, o racismo só vai um dia acabar quando as pessoas negras tiverem poder educacional, poder econômico, poder político e poder jurídico na mesma medida que elas existem. Só vai acabar quando isso acontecer. E o racismo, hoje, ele não existe só porque existem pessoas brancas, porque podia amanhã todas as pessoas brancas sumirem do mundo que o racismo ainda iria continuar. Entendeu? Então a gente está falando de um sistema que está intrinsecamente ligado na construção individual e social. Entende? É algo muito profundo, é algo muito sério para ser reduzido simplesmente a um bate-boca numa mesa de bar, como foi feito nos jornais portugueses. Tá ligado? Mas infelizmente essa aí é a sociedade que a gente tem. A única coisa que eu tento fazer depois de todos esses anos, vale a pena dizer, eu tenho 38 anos, então, e eu sempre tive envolvido com questões étnico-raciais por conta do meu avô, né, o pai do meu pai, que ele era um homem negro, né, e ele sempre teve essa consciência. A mãe do meu pai é indígena, então e ele era filho de africano. Esse pai, não, meu avô, pai do meu pai, e a minha avó que casou com ele era indígena. E o meu avô sempre me contava mitos, lendas, histórias, né, dos escravizados e, enfim, coisas do gênero. Então, sempre tive envolvido com isso. Aí você passa a ouvir rap. O rap dos anos 90 é completamente... Os temas eram completamente diferentes desse. Eram muito politizados, então você acaba, né? Então, assim, eu tô falando isso tudo para quê? Para dizer que há muitos anos que o meu olhar científico para o racismo, ele existe. Não começou hoje, né? E passei por várias fases de forma individual, como me relacionar com isso na sociedade. Primeiro no meu país, depois agora recentemente aqui em Portugal. Recentemente, que eu digo 7 anos, né? E assim, cara, uma coisa que eu digo é: não deixe, você, pessoa negra, não deixe o racismo te consumir mais do que é devido. Tá ligado? Não deixe o racismo te consumir mais do que é devido. Fale, estude sobre, se interesse, seja, sabe, uma pessoa racialmente letrada, mas não deixe o racismo te consumir para não acontecer o que aconteceu com aquele mano lá no Brasil que a gente viu. Sim. Porque ali exatamente perde essa gestão, e o racismo ele passa a te influenciar, tá ligado? Aqui dentro, e aqui dentro muito mais do que deveria. Sim. Então tenham essa gestão, tenham válvulas de pesquisem sobre o racismo, mas pesquisem sobre outras coisas que interessam. Eu gosto de civilização antiga, eu gosto de ufologia, eu gosto de gamer, tá ligado? Eu gosto de cultura geek, eu gosto de um monte de outras coisas, tá ligado? De espiritualidade. Hoje eu pesquiso mais sobre espiritualidade, por exemplo, do que sobre racismo, tá ligado? Então, tipo assim,
tenham também outros interesses, porque eu também acho, de certa forma, racismo quando pessoas negras elas são reduzidas somente a isso. É isso. Só vou chamar uma pessoa negra para cá quando for para falar de racismo. Vou falar sobre, sei lá, sobre arte plástica. Não, chama aí um artista branco. Vou falar sobre cultura geek, chama um cara branco. Vou falar sobre cinema, chama um cara branco. Vou falar sobre racismo, então chama um cara negro. Não estou dizendo que a gente não deva falar sobre, não é sobre isso. Mas que nós não podemos nos deixar ser reduzidos somente a isso. Sobre isso, claro. Tá ligado? Seja muito mais. Exato. Nós somos muito maiores do que isso, tá ligado? Sim, sem dúvida. Obrigado, James, pela tua presença aqui. Que é isso, mano. Tamo junto sempre. E pelos teus conselhos, gostei muito de Não, ouvir. a gente troca ideia, mano. Dou conselho. A gente troca ideia. Trocar ideias, é Estamos isso aqui mesmo. a trocar aprendizado é ideias, isso. aprendizar aqui um bocadinho e passar também um pouco a mensagem lá para casa. E obrigado também a vocês aí que estão aí desse lado, porque também nós vamos trazer aqui vários temas diversificados, né? Neste Claro, caso. E muitos temas, muitos convidados. E aqui pode-se falar, não é? À vontade. Exatamente, e como eu digo, nós temos a nossa assinatura final. Se não tens nada de mal a dizer a ninguém, pode falar. Se tens uma coisa bonita a dizer a alguém, Pode falar. Se tens algo importante a ensinar a alguém, Pode falar. Fiquem aí. É nóis.